Oi gente, tudo bem? Eu não sei se vocês estão acompanhando o canal, mas no começo da semana eu publiquei já um vídeo de uma história em quadrinho fantástica, que é Beasts of Burden, e hoje eu vou falar de outras duas histórias em quadrinho. Como vocês podem ver, então essa semana eu só estou falando de HQs. E pra complementar, lá no Instagram da Nick Mafra, eu vou deixar aqui escrito o Instagram dela, vocês vão encontrar outras histórias em quadrinhos incríveis porque ela tá fazendo a semana da HQ. Então não deixa de acessar lá. Além disso, ela e a Ju Oliveira, aqui do YouTube, nós vamos fazer um sorteio. E nesse sorteio vão conter essas duas HQs lindas, que já eu vou contar histórias pra vocês, que é Rosalie Lightning e Não Era Você Que Eu Esperava. As duas são da editora Nemo. Se você tem interesse em participar, assista o vídeo lá no final, eu vou dar as instruções pra vocês. Então, como eu já falei, as duas HQs que eu vou apresentar aqui são da editora Nemo e elas têm, na verdade, muita coisa em comum. As duas são autobiográficas, e as duas vão tratar das relações aí de pais e filhos. E a primeira graphic novel que eu vou apresentar pra vocês é Não Era Você Que Eu Esperava. Ela foi escrita pelo Fabien Tomé, não só escrita, como ela foi desenhada por ele também. O Fabien teve recentemente aqui no Brasil, eu gostaria muito de ter conhecido ele, mas infelizmente, né, eu moro em Florianópolis, as coisas acontecem tudo em São Paulo, aí fica sempre difícil. O Fabien, ele é francês, e ele morou um bom tempo aqui no Brasil, e enquanto ele estava aqui no Brasil, ele conheceu a esposa dele, e eles tiveram uma filha, a Louise. Depois de a filha já estar maiorzinha, eles engravidaram novamente e acabaram se mudando para a França. Acontece que o Fabien, ele vai nos contar aqui no quadrinho, que desde criança ele teve um certo preconceito com crianças e pessoas com síndrome de Down. Na verdade, ele não sabia como agir diante dessas pessoas especiais. E essa aflição dele continuou com a fase adulta. Então, quando eles engravidaram pela segunda vez, o que ele mais queria era fazer exames e ter certeza de que a filha que eles estavam esperando, que também é uma menina, né, era perfeitamente saudável, que não tinha problema nenhum. Então ele ficava sempre muito aflito em todos os exames, isso ele vai contar aqui pra gente. Todos os exames que eles iam fazer, ele ficava com essa aflição. Só que tantos exames no Brasil, depois quando eles se mudaram pra França, todos os exames eram ótimos. Porém, quando a bebê nasceu, adivinhem só, ela nasceu com síndrome de Down. E aí, o mundo dele desmoronou. Esse quadrinho é um quadrinho muito honesto, você tem que ler tentando se colocar no lugar dele, tentando entender um pouco do Fabien, porque por muitas vezes ele vai ter pensamentos cruéis, pensamentos preconceituosos, mas não cabe a gente julgar. É realmente o que o título fala, né? Não era você que eu esperava. Então, quando a bebê nasceu e ele descobriu que a bebê tinha síndrome de Down, ele não conseguiu se identificar com aquela criança, ele não conseguiu se identificar com aquela bebê e ficar imaginando que aquela criança era filha dele. Então, e a gente acompanhando isso é doloroso, mas ao mesmo tempo a gente tem que admirar a coragem dele e a honestidade que ele tem nesse quadrinho. Então nessa graphic novel a gente vai acompanhar o antes, o durante a gravidez e depois que a filha nasceu, como que ele lidou com tudo isso, ele, a mulher, claro, mas principalmente ele, a dificuldade que foi aceitar, né, que ele tava tendo, que ele tem uma filha especial, mas também a gente vai vendo a evolução do carinho, como o carinho vai crescendo, como o amor vai surgindo ali entre os dois. Então, ao mesmo tempo que é uma história muito dolorosa, é uma história muito bonita também. Fora que a gente vai entendendo um pouco mais sobre a síndrome de Down, porque como a gente acompanha eles em diversas consultas médicas, a gente tem bastante explicação dos médicos de como que isso pode acontecer, de como, né, lidar com pessoas especiais. Então é um quadrinho que eu indico muito, é um quadrinho muito bonito, eu gostei muito do traço do Fabien. Ele é dividido em cores, então cada parte da história tem uma cor diferente e isso eu achei incrível. Aqui na quarta capa tem uma frase que descreve muito bem sobre o que é o quadrinho, né? É uma história de amor, ao mesmo tempo comovente e engraçada, terna e sincera, sobre o tema universal da diferença. Então é realmente um quadrinho muito especial, que fala sobre pessoas especiais, que fala sobre criar, né, construir esse amor, e principalmente sobre a sinceridade, sobre a honestidade, sobre não ter medo de falar o que realmente está sentindo, o que realmente está pensando. É isso que o Fabien fez aqui. Então eu indico muito, muito, muito mesmo esse quadrinho. Agora vamos para outro quadrinho que, assim, se o primeiro você acha que já vai deixar seu coração apertado, esse segundo, meus amigos, é, assim, um soco no estômago. Rosalie Lightning, Memórias Gráficas, é um quadrinho, né, autobiográfico do Tom Hart. Ele que escreveu, ele que desenhou, assim como o Não Era Você Que Eu Esperava.
Só que esse aqui a história é muito mais densa, é muito mais chocante e triste do que a HQ anterior que eu comentei aqui com vocês. E aqui a gente vai conhecer a história de um casal que teve que encarar uma das coisas mais difíceis do mundo, se não é a mais difícil, que é um pai enterrar um filho. Então eles tiveram a Rosalie, e a Rosalie morreu antes de completar 2 anos de idade, morreu prematuramente. Ela era uma criança saudável, não tinha, assim, com quem se preocupar. Isso eles mostram bastante aqui durante essa graphic novel, que ela sempre foi uma criança saudável, uma criança divertida, uma criança esperta, e do nada ela morreu. E aí a gente todos os questionamentos de que realmente para morrer só basta a gente estar vivo, como é que uma criancinha vai acabar, né, falecendo, e como que esses pais vão lidar com esse luto. É uma história que é difícil de acompanhar, né, porque tem toda essa tristeza, todo esse luto. Como eu disse, a gente acompanha desde... ele vai intercalando, né, às vezes ele fala do passado, como a Rosalie interagia com eles, todo o amor, e aí depois ele fala já do presente, que é eles no luto. Aí ler realmente algo assim é bem impactante você saber que isso realmente aconteceu, que isso acontece, né, a todo momento, e ver como esse acontecimento, né, esse fato vai estar com eles o resto da vida. É um quadrinho muito deprimente mesmo, é um quadrinho muito triste, é um quadrinho forte também, mas aos poucos a gente vai conseguindo ver que eles vão, né, levando a vida pra frente, que as coisas vão acontecendo. E aí a gente tem aí um pouco de esperança com tudo isso. Se você tem filhos, eu acho que é um quadrinho que vai, assim, acabar com o seu coração, porque eu já não sendo mãe, já fiquei muito sentida e muito comovida, imagina pra quem é pai. Então, se você tem filhos, aí se prepare bastante quando for ler esse livro. Eu acho que não é um quadrinho pra qualquer momento, né? Acho que você tem que estar aí numa vibe boa, ok? Pra pegar ele pra ler, porque senão isso vai realmente te consumir, porque é forte, é intenso, mas ao mesmo tempo ele dá aí uma sensação de esperança, de conforto. E o desenho aqui é um desenho mais underground mesmo, é todo preto e branco. Tem momentos em que dá pra sentir a dor, né? Tem páginas todas pretas, com algumas coisinhas assim pontuais, então dá pra sentir muito essa tristeza. Não é um quadrinho com traço bonito, é um quadrinho que é o que na verdade ele é mesmo, né? É doloroso, é triste, então não são imagens bonitas que a gente vai encontrar aqui, são imagens sinceras, eu acho. Não sei como explicar direito, mas o traço combinou muito com o que o Tom Hart quis apresentar pra gente aqui, né? Que foi esse luto, que foi essa perda grande aí pra ele e pra esposa. E assim como o outro livro, na quarta capa tem uma frase que eu vou ler pra vocês que descreve exatamente isso que eu tô tentando falar, né? Que é: só um cartunista de habilidades formidáveis e um pai com nervos de aço conseguiria remanejar sua mágoa e sair com uma obra de arte. Não consigo ler sem chorar. Austin Kleon, ator de Hobie como artista, na lista de mais vendidos do New York Times. Então é exatamente isso, eu tenho certeza que você vai se emocionar, que você vai ficar com o coração na mão ao ler Rosalie Lightning, Memórias Gráficas. Antes de finalizar o vídeo, então eu vou falar sobre esses 2 livros que vão ser sorteados lá no meu Instagram. Quem não me segue ainda, então por favor me siga, né? É @SamanthaBell, Samantha sem H e Bell com 2 L's, também vou deixar escrito aqui pra vocês. Me sigam lá no Instagram que na segunda-feira eu vou sortear, né? Vou começar, na verdade, o sorteio desses 2 exemplares. Eu espero que vocês participem, que vocês tenham interesse, né, em ganhar realmente esses livros. Então é isso. E se você acha que não tem sorte para sorteio, mas quer muito esses livros, o link para a compra deles vai estar aqui na descrição. E eu espero que vocês tenham gostado dessas resenhas. Se vocês gostaram, não esqueçam de se inscrever aqui no canal, de curtir, comentar e compartilhar. Muitos beijos e até o próximo vídeo. Tchau!